Vamos falar de CPI, mas não a do dia 8 de janeiro. Deixa um cadinho de lado que a gente já toca nela. A CPI do MST, que aprovou a convocação de 2 líderes de movimentos sociais. São eles, João Pedro Stedley, que vem a ser o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e também o José Rainha, que é líder da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade. Justamente sobre isso, sobre o trabalho da CPI do MST, de que maneira a comissão se organiza daqui para frente, a gente recebe nos nossos estúdios em Brasília o deputado federal, tenente-coronel Zucco, do Republicanos, que é justamente presidente da comissão. Deputado, obrigada pela gentileza da entrevista. Obrigado, Elisa. Obrigado, Basília. Fico à disposição. Muito bem, quero começar lhe perguntando sobre as convocações. Nós já tivemos algumas pessoas, alguns convocados ouvidos dentro da comissão, incluindo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também um professor da Universidade de Brasília, também um casal de ex-membros do grupo. E aí surgiu o nome também de Rui Costa, do ministro de Lula, dentro do assunto da CPI. Por qual motivo o senhor avalia que não foi adiante o nome de um representante da atual gestão Lula? Ok, Elisa. Primeiro eu queria, de forma muito respeitosa, fazer um contraponto ao querido Marco Antônio Villa, que no seu comentário acho que foi muito infeliz, porque a CPI não só irá dar resultado, como já está dando. Nós verificamos que essa escalada de invasões feita já diminuiu ou praticamente está terminando, pelo menos durante a CPI. Nós já temos vários projetos linkados à segurança, à paz no campo, que estão avançando, inclusive em comissões temáticas na Câmara. Nós estamos vendo que há, inclusive, um movimento político deste governo em não só denunciar o MST, inibir qualquer tipo de invasão, como também buscar uma certa aproximação com o agro, como foi visto ontem na frente parlamentar da agropecuária, na visita do ministro. Então, essa CPI já está dando resultado. Eu acho que o Villa foi um pouco vidente e infeliz nas suas palavras, porque nós estamos trabalhando com muita responsabilidade, com muito afinco. Já temos documentos substanciais que vão basear um relatório efetivo do deputado Ricardo Salles. Temos integrantes desta CPI que estão agregando muito valor a este relatório que está sendo feito de forma constante. Nós temos já também alguns convites, como tu bem comentou, convocações feitas, entrega de documentos que foram solicitados. Já temos previsto também a visita de mais pessoas técnicas linkadas, inclusive ao governo, para trabalharmos essa pauta não só das omissões, das conivências, dos financiamentos, mas também propor novos passos referentes à reforma agrária. Eu vi que foi comentado por ele sobre a diligência feita no Pontal do Paranapanema. Acredito que se ele tivesse presente, ele ia não só afiançar a necessidade de uma investigação, como verificar uma terra abandonada, cheia de barracos, a maioria vazios, um galpão que era usado para implementos agrícolas, uma propriedade que realmente produzia e que hoje serve como uma área ideológica de marxismo, de Che Guevara, da esquerda radical. Então nós estamos trabalhando com muita responsabilidade, vamos avançar nas investigações, nós precisamos realmente não inibir, não coibir, mas nós precisamos impedir que se permaneçam esses crimes que estão sendo relacionados ao campo. Sejam valorizando os pequenos, médios ou grandes produtores rurais. Deputado, sobre o ministro Rui Costa, foi um pedido e a gente tem que respeitar os parlamentares que assim propõem os requerimentos. O deputado Evair de Mello propôs o requerimento para a convocação do ministro, porém ele verificou que no escopo do seu texto tinha um erro de formalidade, já afiançou que vai reapresentar essa convocação e como os outros ministros que também já estão, inclusive, com a convocação aprovada, nós iremos continuar esse trabalho da CPI.
Deputado, obrigada por ter respondido a minha pergunta. Como a gente tem um tempo justo e a nossa ideia é que é sempre poder ouvir o máximo de respostas do senhor, já que o senhor traz esse debate a respeito de reforma agrária, do MST, de que maneira o senhor avalia que todo esse debate dentro da comissão pode servir para a gente pensar de maneira inteligente e madura num modelo ideal de reforma agrária para o Brasil? O senhor tem algo em mente? O senhor avalia que tudo isso que está sendo debatido lá na frente pode ter ali uma viabilidade positiva para os brasileiros de beleza? Vamos propor esse modelo de reforma agrária? Ótima pergunta, Elisa. Na verdade, nós temos hoje centenas de assentamentos que não estão efetivos. Tu não pode soltar uma família no campo sem dar um mínimo de infraestrutura, sem dar água, sem dar luz, sem dar treinamento. Tu não pode dizer, este pedaço de terra é seu, produza. Não é assim que se funciona numa reforma agrária ideal. Então, antes de queremos propor novos assentamentos, novas intenções de compra de terras, primeiro, avalie o que já temos existentes, verifica aqueles assentamentos que estão dando certo, que sirvam de modelo, mas não pode um movimento se autodesignar autoridade para dizer se aquela terra deve ou não ser invadida, se é ou não produtiva. Isso não é o MST que tem que avaliar. Nós estamos vendo, inclusive, movimentos políticos no INCRA com a nomeação de integrantes do MST. Então, que esse governo respeite a agropecuária, respeite o agronegócio e não permita. Mais uma pergunta que eu acrescento aqui ao senhor. Quando a gente fala de MST, a gente está falando de terra, de fazendas, do campo brasileiro. E a maior, ou se não, uma das maiores potências da nossa economia brasileira é o agro. A gente sabe o quanto isso... Bom, durante o período da pandemia, né? A gente respirou por aparelhos economicamente por causa do agro. Muito deve-se a ele. E aí, consequentemente, você tem um lobby pesadíssimo em cima dos fazendeiros e dessa galera que tem muita grana defendendo o seu espaço verde. No fim das contas, o senhor avalia que a discussão toda é sobre seres humanos e a manutenção da terra ou é sobre o lobby de quem tem muito dinheiro? Elisa, eu fico verificando que nós adoramos bater no peito e dizer que somos o celeiro do mundo, que o Brasil é primeiro em carne vermelha, em soja, em grãos, em trigo, em milho, em feijão, mas na hora de valorizar a nossa atividade, que é, digamos assim, a vocação do Brasil existente, não se valoriza. Nós temos, inclusive, um destaque em relação à inovação, a própria Embrapa, que não pode ser invadida. Mas, enfim, concordo contigo, nós temos que avaliar com responsabilidade. É uma pauta que tem que ser valorizado a agricultura familiar, o pequeno produtor, o médio, o grande produtor, que gera milhares e milhares de empregos. E, mais uma vez, essa CPI, ela quer, sim, a harmonia no campo, a paz no campo, a segurança no campo. Se tu fores perguntar para vários sindicatos rurais, em vários estados, existem inúmeros proprietários que estão com medo, que não sabem que essa insegurança jurídica, que hoje é apresentada ao ser invadida uma terra, está trazendo. Então, essa CPI vai sim fazer um trabalho efetivo, trazer legislações, dialogar com o governo e principalmente buscar o impedimento de novas invasões. Perfeito, muito bom poder ouvi-lo. Desejo bom trabalho para o senhor dentro da comissão, que nós tenhamos ali bons debates e civilizados debates. Conversamos ao vivo com o presidente da CPI do MST, deputado federal Tenente Coronel Zuco. Obrigada pela gentileza de ter ido até a CNN. Muito importante para a gente poder ouvi-lo. Muito obrigado, Elisa. Fico à disposição. Obrigada, bom dia.